enquanto eles apresentavam de manhã, que o nosso primeiro apresentador improvisado aqui, né? O que estava bagunçando toda a peça, ele estava sem sinal de Wi-Fi para pegar o significado de crônica. E aí, na hora que ele leu o significado, aquilo ministrou muito meu coração. E é o que eu quero compartilhar com você nessa noite, porque ele leu algo mais ou menos assim, porque eu puxei no dicionário aqui também. É um texto curto. Geralmente narra ou comenta fatos do cotidiano. Deixa as crianças terminarem de ir pra gente cessar o barulho aqui. Que coisa mais linda, criança, né? Isso também tem a ver com a mensagem. Vamos lá. Geralmente ele narra ou comenta fatos do cotidiano de uma maneira simples, reflexiva, podendo ter um toque de humor e mistura aquilo que é real com aquilo que é subjetivo. E aí eu percebi, o Senhor começou a ministrar o meu coração e eu comecei a perceber que a vida é uma grande crônica. E eu acabei dando para essa mensagem esse tema, uma crônica de vida. Porque a nossa vida dentro do cotidiano, ela acaba misturando muitas coisas que nós gostaríamos de ter como real, mas que elas se tornam tão subjetivas ao longo do caminho. Prioridades que se invertem numa fração de segundos. Quantas vezes você levantou de manhã com uma programação e com vários alvos prioritários, e no meio do dia você recebeu uma notícia onde tudo aquilo que era prioridade ficou em segundo plano, porque o que surgiu mudou todo o contexto daquele dia. E assim nós vamos conduzindo a vida em projetos, imprevistos, escolhas erradas, acertos. E a gente vai conduzindo a vida e vivendo de uma maneira na onde uma grande crônica vai sendo escrita. Alguns momentos pautados de grandes vitórias, de alegrias, de conquistas incríveis e maravilhosas, de coisas que te fazem sorrir, de momentos que te fazem se encher de alegria e de júbilo. Porque no mesmo hospital, em um andar, tem uma mãe que sorri com um filho perfeito vindo ao mundo, e 2 andares para cima tem alguém chorando porque um aparelho da UTI foi desligado por alguém que partiu. Nós estamos falando do mesmo ambiente, mas de crônicas diferentes. Algumas que fazem sorrir, outras com leve toque de ironia. Algumas com percepções inusitadas. E você sabe do que eu estou falando. Porque quantas vezes a vida pregou algumas peças em nós. Quantas vezes nós tivemos vontade de pintar o rosto como deles, para parecer um palhaço dentro da situação que nos colocaram. Porque é assim que é a existência humana. E a hora que a gente percebe todo esse desenho que muitos expressam da seguinte forma: se for contar a nossa história, dá um livro, dá uma crônica. E isso é uma verdade. E às vezes no meio de tudo isso a gente para pensar o seguinte: onde Deus está no meio de tudo isso? Onde Deus está no meio de todas essas coisas? Porque eu que sirvo a Deus muitas vezes tenho as mesmas aflições de alguém que não serve. Onde Deus estava quando eu orei e parece que Ele não ouviu? Onde Deus estava quando o ente querido que eu amava não foi curado? No mesmo lugar que Ele estava quando alguém recebeu a oração e saiu com a sua cura. Por quê? Porque independente de como
e qual situação a nossa vida está, das dores que enfrentamos, dos traumas que absorvemos, das marcas que nos deixaram, Ele sempre permanece ali, porque Ele prometeu que Ele nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. E é muito interessante, eu quero ler um texto com você para a gente dar sequência nisso que eu quero fazer você entender. Eu quero ler com você Mateus capítulo 5, são palavras do próprio Jesus lá no verso 43. Mateus capítulo 5, a partir do verso 43. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito anteriormente: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E quando a gente pega esse dizer inicial do que tinha sido dito, parece justo. Sim ou não? Não parece justo? Eu amo quem me ama e quem não me quer bem, eu jogo pedra nele. Entende? Parece justo. Só que Jesus disse assim: mas eu vos digo. E quando Jesus coloca um mas, o mas de Jesus pode mudar toda a história da tua vida. Porque você pode estar com dores, depressão e angústia, mas se Jesus chegar, se você o deixar entrar, mas se você clamar e se você o conhecer, porque sempre tem um mas de Jesus. E ele diz: mas eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Ah, aqui entrou um tom de comédia na crônica. Porque aquilo que parecia mais justo, já que ele me tem como inimigo, pedra nele. Agora Jesus muda a história e ele fala assim: olha, eu quero fazer com que o coração de vocês seja parecido com o meu. Porque vocês também me ignoram, vocês também fazem o que eu discordo, vocês também ficam dias, meses e até anos sem falar comigo. Só que no momento em que vocês oram, eu continuo disponível a escutar vocês. E no momento que vocês decidem voltar para mim, eu continuo de braços abertos para recebê-los. Existem momentos que nós também nos fizemos inimigos dele, mas ele resolveu nos amar, mesmo sendo seus inimigos. Então ele olha para nós e com um toque de comédia ele diz: ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Por quê? Porque ele queria de alguma forma entrar na nossa crônica e mudar a nossa história. E essa forma, através do amor, é a forma mais perfeita que ele pode entrar em nós. Por quê? Porque o dia que eu aprendo a orar por quem está me perseguindo, eu vou estar moldando meu coração para ser parecido com o dele. Vou estar moldando meu coração para ser próximo do dele. Mas ele não para por aí. Ele fala: orem por aqueles que perseguem vocês. Para quê? Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. E sabe como seu Pai que está nos céus é? Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons. E ele faz cair a chuva sobre os justos e os... Porque ele não faz acepção, distinção entre as pessoas. E aí nós temos que ser filhos desse Pai. Sabe o que é interessante de ser filho? E sabe por que muitas vezes a nossa crônica de vida entra num ambiente de caos completo, de tantas dores, e a gente fica vivendo uma vida pautada na necessidade, pautada no que eu não tenho? Você já parou para perceber que a maioria do tempo, quando a gente olha ali o decorrer de um ano, a maioria do tempo nós estivemos focados nas nossas ausências, nas nossas faltas, nas nossas carências.
E pouquíssimo tempo focados naquilo que nós já temos. Você parou para perceber isso? Que você correu o ano todo para suprir uma necessidade de coisas que às vezes você nem precisava. Sabe por que Jesus fala que nós temos que amar até ser filhos, para sermos filhos do nosso Pai Celestial? Porque filho não faz conta e não mensura a necessidade. Como assim, pastor? Não importa para uma criança, presta atenção no que eu vou falar. No dia que ela fica doente, se você entrou no melhor hospital da cidade, ou no mais simples postinho do SUS, para a criança não faz a mínima diferença. O que importa é que ela está no colo do pai ou da mãe, sendo socorrida e ajudada na sua necessidade. Por quê? Porque uma criança não tem comparação entre uma coisa e outra. Para um filho, para uma criança, não importa se você está dando Fisher Price ou se você está dando um brinquedo feito com sucata em casa. O que importa para ela é se você está no chão brincando com ela. Porque ela não sabe fazer comparativos. Só que na crônica da nossa vida, a comparação, as disputas, o desejo de ter, de crescer, de ser independente, nos fez fazer da nossa vida uma grande comparação. E isso nos causa angústia, isso nos causa ansiedade, isso nos faz trabalhar igual uns malucos, fazendo com que o tempo passe e nós não percebemos que ele passa. Fazendo com que a vida se torne um grande ciclo contínuo de nada para lugar nenhum. E uma crônica vai sendo escrita de uma vida sem sentido, de uma vida sem direção. Por quê? Porque nós não aprendemos a nos tornar filhos. Onde o que vale é o lar em que estou inserido. E não as comparações que o mundo me traz. Quando um filho chora, uma criança chora, ele não vai ver quanto o pai tem na conta bancária. Porque isso para ele não importa. O que importa é se o pai dá colo ou não dá colo. O que importa é se ele é recebido e acolhido ou se ele é desprezado. Só que quando nós passamos a ser filhos de Deus, nós temos que entender que Deus quer baixar os nossos níveis de comparativo, para que nós possamos aprender a estar gratos e satisfeitos com Ele, independente do que nós estejamos vivendo na vida. Então não deixe a sua história ter um final triste. Porque com Jesus ela não terá. Porque às vezes até hoje você trabalhou tanto e se esforçando tanto para escrever a tua história. Às vezes você trabalhou tanto e se esforçou tanto para deixar uma herança. E tudo que Jesus queria que você deixasse era um legado de amor, acolhimento, vida, perdão, compaixão, empatia para todos aqueles que cercam sua vida. As pessoas não aprendem pelo que falamos, nem pela fé que professamos. Elas aprendem olhando para nós e vendo qual o nível de empatia, amor e graça que nós derramamos sobre elas. É assim que as pessoas nos veem. Pastor, mas tem tanta injustiça nessa terra. Será que Deus realmente olha ainda para cá? Se Deus, eu já ouvi isso. Se Deus fosse bom, isso não estaria acontecendo comigo. Na verdade, não é Deus que não é um bom pai. É nós que não somos bons filhos. Nós fazemos tudo errado. E achamos que Deus é obrigado a dar um jeito na nossa bagunça. Quem já de alguma forma exigiu isso de Deus? Quase todos nós. E Ele é tão bom que Ele faz nascer o sol sobre o justo,
sobre o injusto. E a chuva sobre o bom e o mal. Só que a gente nunca dá graça. Nunca é satisfeito pelo que já tem. Vamos ser sinceros. Qual foi o dia que você abriu os olhos pela manhã e olhou para o teto da sua casa, independente se ele é só de telha, de forro de madeira, se tem um gesso, ou se tem uma laje com uma sanca bonita, cheio de luz de LED lindo. E você falou: obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu um teto para me abrigar. Qual foi o dia que você levantou de manhã e o carro não pegou e você falou assim: Senhor, obrigado, porque eu tenho um carro para não pegar? Não, você ficou bravo, você chutou, você brigou porque o teu compromisso atrasou. E assim nós vamos desenhando a crônica da nossa história, de ingratidão em ingratidão, de insatisfação em insatisfação. Nossa, eu estava vindo para a igreja, o pneu furou debaixo de chuva. É porque era melhor vir a pé, né? Qual foi a última vez que você agradeceu por ter tomado um banho de chuva na moto? Afinal, você tem uma. Porque quem está olhando, andando no ônibus, olha para você e fica sonhando em ter o que você tem. E você em cima da sua motinha, olha para quem está dentro do carro e fica sonhando em ter um. E você que ainda anda com o vidro do carro aberto, porque teu carro não tem ar, você olha os outros com o vidro fechado e fala: meu Deus, como eu queria ter um carro com ar-condicionado. Esse calorzinho de Rio Preto. A gente está sempre insatisfeito. E assim a gente vai desenhando uma crônica de insatisfação. Na onde a vida vai girando em círculos. Os meses vão passando. As coisas vão ficando. E o que é principal a gente deixa para trás. Um coração grato, satisfeito pelo que já temos. E dentro de tudo isso, Jesus falou: vocês têm que se parecer com seu pai. Não foi isso que ele disse? Quem já viu aqueles vídeos daquelas instituições que trabalham, filantrópicas que trabalham lá na África? E aí aparece aquele monte de criancinha e a gente olha todos barrigudinhos, porque deve ter um vermezinho ali, alguma coisinha, né? E elas estão correndo, mas a gente percebe o seguinte: eles passam de relance aquelas crianças. Só que a gente percebe que apesar de tudo que está sendo mostrado ali, aquelas crianças têm um sorriso no rosto. Sempre elas têm um sorriso no rosto. Por quê? Porque elas não têm padrão de comparação. Então é a gente que olha e fica com dó de uma escassez comparada à realidade da vida que nós temos. Mas para a realidade do que eles têm, eles dão graça pelo mingau de farinha de mandioca que eles comem todo dia, levantam a mão para o céu e agradecem o mesmo Deus que você se esqueceu de agradecer pela picanha que você comeu ontem. E assim a crônica da vida vai sendo escrita. Ah, pastor, é porque você não sabe o que fizeram comigo. Deixa eu te contar uma coisa. Existem coisas que são comuns a todos os homens. Tem pessoas que vêm, sentam na nossa sala e contam alguma história para nós, né, buscando um aconselhamento. E ela se sente tão única naquela dor. E a hora que a gente começa a explicar para aquela pessoa que ela é 1 em milhões. E às vezes ela apresenta a dor dela como um caso tão complexo. E a gente fala assim: não, mas fica tranquilo. Isso é simples para resolver. E a pessoa olha para si mesma e fala: como simples? Querido, a dor é algo comum entre nós. Por quê? Porque disse, se eu não me engano, C.S. Lewis, se não estou enganado. Quem já viu Crônicas de Nárnia? É o autor de Crônicas de Nárnia. Se eu não me engano é ele. Ele disse: a dor é o megafone de Deus. Então a dor na vida natural, ela é real e necessária para que nós voltemos os olhos para aquilo que realmente importa. Quem entende o que eu estou falando? Para aquilo que realmente é prioritário, para aquilo que realmente tem valor. Porque nós valorizamos coisas e tiramos o valor daquilo que realmente é valioso, que são as pessoas. Jesus não morreu por coisas.
nem para te dar coisas. Jesus morreu por você e para te fazer amar como Ele ama, e para te fazer olhar como Ele olha, e para te fazer viver como Ele viveu. E a Bíblia o chama de homem de dores, porque na dor Ele foi fiel e pôde dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então eu quero que o seu coração se encha de duas coisas nessa noite: de gratidão, porque tem mais um ano acabando, e dentre muitos você ainda está aqui. E se você ainda está aqui é porque ainda existe vida, e isso é motivo de agradecer. Agora eu quero ir mais além: se você está aqui, ainda existe propósito. Não, a sua vida não acabou. A tua dor não vai te matar. No teu ponto final, Deus põe uma vírgula, escreve um mas na frente. Você achou que ia morrer, mas eu cheguei, diz Jesus. E se os seus cabelos estão ficando brancos, e você está envelhecendo e o corpo já dá sinais, glorifica, porque são poucos que envelhecem. Deus ainda está te dando ar para respirar, vida para viver, boca para falar que Ele é bom e continua sendo bom, e que até aqui Ele te sustentou. Viver é uma dádiva e a vida passar é uma bênção. E por mais que o nosso corpo vá acabando, o nosso espírito continua vivo com Ele e pronto para viver tudo que Ele tem para nós. Porque a vida não passa de um vestibular. Existe uma pequena crônica, lembrei agora. É a crônica dos dois irmãos gêmeos conversando no ventre da mãe a respeito da vida pós-parto. Quem já viu essa crônica? Tem alguém que já viu? É muito legal. Se eu lembrasse, eu tinha pego no YouTube para colocar aí para vocês, se você quiser assistir depois. Mas é mais ou menos dois bebês conversando. Um acredita na vida pós-parto e o outro não. Um acredita que a voz da mamãe é apenas fruto da imaginação humana. E o outro acredita que a voz da mamãe é real. Um acredita que luz é o mero criativo do imaginário humano. O outro acredita que a luz vai ser a mamãe que vai dar. Então, querido, a vida na terra é apenas os 9 meses que você passou na barriga da mamãe, esperando a realidade da tua vida ser transformada. Porque a realidade da vida que viveremos com Cristo não se compara à preparação dolorosa que nós vivemos aqui. E a gente fica pensando, por que então Deus nos colocou aqui? Porque o apóstolo Paulo vai dizer, quando pregou lá na cidade de Atenas, no livro de Atos, ele disse que apalpando, de alguma forma, Deus queria que nós o conhecêssemos. Só que nós não precisamos mais apalpar, porque o verbo vivo se fez carne, habitou entre nós, mostrou que o gênero humano pode se render a Deus com vida, e explicou para nós qual que é a maneira de viver segundo a realidade do que Deus tem para nós. Ele se mostrou verdadeiro, fiel, e sofreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida e a ter em abundância. Mas pode ser que você esteja passando por uma estação difícil, naquele momento que o casamento está por um fio, a saúde não está aquelas coisas, que alguns traumas ainda te marcam, e eles marcam. Foi muito interessante, o Judá Bertelli esteve conosco aqui esse final de semana, né? Quinta e sexta. E acho que vocês perceberam que ele é meio maluco, né? E eu já sabia, eu já conhecia, né? Mas algumas palavras que ele foi liberando na mesa, para os momentos que a gente teve de mesa, foi muito, muito, muito poderosas e pontuais. E houve um momento que ele, liberando uma palavra, ele me fez perceber algo.
E eu olhei pra Laine e falei assim, Laine, depois, né? Falando pra Laine, eu falei assim, Laine, aquele algo que o Judá falou ali me fez perceber que eu ainda tenho trauma de uma situação. E a Laine falou assim, realmente. Porque são coisas que às vezes a gente guarda no nosso interior e nós não percebemos. Até que a luz do Espírito jorre dentro de nós e nos faça ver por dentro. Entenda uma coisa, todos nós carregamos pequenos traumas das pessoas que falharam conosco ao longo da vida. Nossos pais que não foram os pais que nós queríamos. Algumas carências que eles deixaram para nós, às vezes não de dinheiro, mas às vezes você tem alguma carência afetiva, alguma carência emocional, porque aquilo ficou de lacuna. Às vezes um abuso que aconteceu por um ente querido, que às vezes você guarda com você até hoje, tem hora que parece que você vai explodir por causa disso. Existem tantas coisas que marcam as crônicas dessa existência aqui. Mas a hora que o Espírito Santo vai entrando dentro de você e vai jogando luz, as coisas vão ficando tão claras. E a gente vai podendo mostrar para Jesus as nossas dores e os nossos traumas, os nossos pontos de pressão. E Ele é uma válvula que nos alivia. Ele nos toma pela mão e Ele diz, filho, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. E é assim que Ele faz. Então se está doendo, ore. E se você está chorando, deixe Ele ler as suas lágrimas. E se você está sorrindo, glorifique. E se você tem tudo que você quer, dá um glória a Deus. Mas se você não tem, dá também. Lembra de agradecer Jesus pelas coisas simples. Esse fim de ano a maioria, né, vai encontrar os seus parentes, os seus entes queridos. Dê um abraço lá no seu pai, no seu avô. E fala obrigado por tudo, mesmo que Ele tenha te dado tão pouco. Porque você não está mais baseado no comparativo, mas grato pelo que recebeu, independente do tanto que seja. Então, faça desse final de ano e do ano que vem algo especial. Porque o seu novo ano só será novo se você for novo, numa realidade de uma nova vida que Cristo quer gerar dentro de você. Do contrário, será só mais uma crônica de 2026, atualizada, e que não mudará nada no contexto. É apenas um copia e cola do ano anterior, atualizado, com mais ruga na cara, com mais cabelo branco, com a barriga um pouco mais grande, ou parceiro do irmão Jairo. Vocês ouviram falar do irmão Jairo? O irmão Jairo está ajudando muita gente. Olha lá. Conhece o irmão Jairo? Vocês conhecem o irmão Jairo ou não? O irmão Jairo? Os irmãos não ficam mais... Se tem um pouquinho de dinheiro, não fica mais barrigudo. Vai fazer exercício, senão você vai ver tuas musculaturas e tudo embora junto com a gordura, viu? Você que não se cuida, não. Mas vamos continuar. Mas é um quilinho a mais na balança, um cabelo branco a mais na cabeça, uma ruga a mais, ou sei lá, uma agulhada de botox a mais para não enrugar. E você vai vivendo o ciclo da tua vida sem perceber, sem ser grato. Sem entender que a tua vida não é uma mera existência, mas que Cristo quer fazer dela um propósito. Um propósito de vida, um propósito de manifestação do reino dele. Entenda uma coisa, se você é filho, tudo que Deus quer é que você manifeste quem Ele é. Como que eu faço isso, pastor? Vivendo. Fazendo da tua crônica uma crônica bonita. Uma que é bonita de ser lida. Por que não tem dores? Não, porque tem superação. Porque tem vitória. Apesar de... Porque tem insistência, porque tem fé contínua, porque tem esperança que não se acaba, porque tem vida de verdade nisso, e não uma mera existência vã. Porque apesar do inimigo querer colocar na sua cabeça que é hora de desistir, você continuou. Que é hora de parar de viver, você respirou mais um dia. E você pôde repreender e dizer, maior é aquele que está comigo. Porque o meu Redentor vive e reina sobre a minha vida.
Então seja grato para que a sua vida venha valer a pena. Coloque-se de pé.